Boa noite, graça e paz a todos. Estamos aqui mais essa noite para esse momento, né, do orando com os salmos. Hoje, 9º dia, né, começando um pouco mais tarde do que costumeiramente tenho começado. Um dia muito corrido, muito intenso, né? Antes de mais nada, sei que alguns dos que me assistem sabem do momento que eu tenho passado na minha família, no meu casamento, com a enfermidade da minha esposa. E muitos têm orado e intercedido, né, pela vida dela. E desde já quero estar agradecendo a todos que estão orando e intercedendo. Ela fez essa semana, ontem, né, foi feita o 2º ciclo de quimioterapia e graças a Deus hoje ela está bem, reagiu bem, melhor até do que a primeira, né, que foi bastante debilitante. E assim, tanto eu como ela, nós sabemos que ela está conseguindo reagir bem ao tratamento pela graça do Senhor e por causa da oração dos santos. Então eu quero agradecer, né, desde já, a todos aqueles que estão orando e intercedendo, né, pela saúde da minha esposa, da pastora Thelma, nessa luta, nessa batalha que estamos enfrentando esse ano, né? Então, desde já o meu agradecimento. Bom, o salmo de hoje é o salmo de número 9. Ele é um salmo um pouco extenso, tem 20 versículos. Quero te convidar, né, a você no seu devocional na sua casa, a estar lendo esse salmo. Eu pretendo extrair apenas 2 versículos para a nossa meditação. Então, eu quero ler apenas o versículo 1 e 2 do salmo de número 9. Diz assim o texto: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Amém? Esses 2 versículos, né, refletem a maior parte desse salmo, que é um salmo de ação de graças, é um salmo de louvor, de adoração, de reconhecimento da bondade, da grandeza e da misericórdia do Senhor. E como a nossa proposta nesses 150 dias é exatamente de estarmos orando com os salmos, dele ser um caminho que nos inspira a vida de oração, ser um caminho que nos inspira a entrega a Deus, acredito ser muito importante nós meditarmos e refletirmos sobre aquilo que compõe, algo que compõe a vida de oração, que é a adoração ao Senhor, que é o culto, né? O que é culto? Quando eu era adolescente, a ideia que me passaram de culto é que culto é você estar na igreja, participando ali daquele momento, da reunião, e que aquele momento, a reunião, é o culto. Então me ensinaram muito cedo que culto estava relacionado a estar em um lugar específico, diante de uma proposta específica. Quando eu comecei a estudar e ler as Escrituras, percebi que culto não tinha nada a ver com isso. Culto, sim, pode acontecer num lugar físico, num espaço geográfico, até porque nós habitamos e vivemos dentro de um espaço geográfico, né? Mas culto não tem a ver com lugar, culto não tem a ver com liturgias, culto não tem a ver com modelos, culto não tem a ver com construções humanas. Culto é vida. É isso que a Escritura tem me ensinado e é isso que eu aprendi. Tenho aprendido que culto é vida.
Quando aquela mulher, a samaritana, ela questionava Jesus sobre o lugar onde se devia adorar a Deus, se era no templo em Jerusalém ou se era nos montes, a resposta de Jesus para ela foi: Deus é Espírito. E o que Jesus estava dizendo para ela, né? Ao dizer que Deus é Espírito? Muito provavelmente, ele usou a palavra hebraica Ruach. Então ele disse para aquela mulher: mulher, Deus é como um Ruach. O que é Ruach? Ruach pode ser traduzido, na tradução ali, daquele contexto, foi traduzido como Espírito. Mas a palavra mais comumente traduzida, né, por Ruach, é traduzido como sendo vento, sopro. Então ele estava dizendo para ela o seguinte: mulher, Deus é como o vento. Você não pode vê-lo, mas você pode sentir a sua brisa, você não pode tocá-lo, mas você pode sentir a sua presença. Não é passível de ser visto, não é passível de ser tocado, não é passível de ser enquadrado, né, dentro de um determinado modelo, não é possível colocá-lo numa caixa, é como o vento. Né? E foi a mesma ideia que foi transmitida para Nicodemos. Você não vê, mas você sente. Você não toca, mas você sabe que está ali. O que ele estava dizendo para ela é que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de amor, o Eterno, ele não pode ser colocado dentro de um sistema, dentro de um modelo, que na verdade ele é espírito, ou seja, não é algo que pode ser visto, nem tocado, mas experimentado. E ele diz que os seus adoradores devem adorá-lo em espírito. Ou seja, o Deus que é invisível, o Deus que se manifesta de forma conhecida e perceptível ao ser humano, ele é invisível. E a experiência do encontro com Deus, ela é uma experiência do coração. Ela é uma experiência da nossa intimidade. Ela é uma experiência da nossa interioridade. Então, o lugar onde se deve adorar a Deus não é o lugar geográfico, não é o lugar físico, mas é o lugar existencial. É dentro de nós, é dentro do nosso coração. É dentro de nós que adoramos a Deus. O culto é a nossa vida diante de Deus. É a nossa vida reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a majestade de Deus. O nosso culto é o nosso reconhecimento de que a nossa vida, a nossa história e toda a realidade que nos cerca, ela está acontecendo entrelaçado com a obra que Deus está realizando neste mundo e na nossa própria vida. Então, o culto é essa experiência do encontro pessoal com Deus. O culto é essa experiência do nosso encontro com Deus, dele se revelar em nosso coração e de conhecermos na nossa experiência. Então eu entendo que aonde eu estou, o Senhor está. Aonde eu estiver fisicamente, o Senhor está. Aonde eu estiver emocionalmente, o Senhor também está. Ou seja, que a experiência do culto é a experiência do encontro com Deus, a experiência de um relacionamento com Deus, é uma experiência de caminhar com Deus enquanto nós vivemos, enquanto nós existimos, enquanto nós caminhamos. O culto não é algo que começa na igreja. O culto, ele começou, a liturgia do culto começou na própria criação. Quando Deus criou todas as coisas, Ele as criou para o louvor da sua glória, para o louvor da sua majestade, ou seja, toda a criação, ao existir,
ao momento que passou a ser, ao momento que surgiu da palavra haja, ao momento que veio a ser. Toda a criação, ela já existe como um culto a Deus. Um culto, muitas vezes, inconsciente. Mas é inconsciente quando se trata dos seres humanos, porque a existência humana, ela é um culto, ela é uma celebração à grandeza, à majestade, à glória do Senhor. Então nós entendemos que toda a criação, ela existe como um ato de culto a Deus. Então, quando nós estamos na igreja, nós estamos na reunião, nós estamos sim celebrando a ressurreição de Jesus, nós estamos sim celebrando o culto como um ato da presença de Deus, como um ato comunitário da entrega, daquilo que Deus fez por nós, ao entregar o seu Filho por nós. Mas o culto não termina ao acabar a reunião. A reunião acaba, nós saímos da igreja e o culto continua. O culto está relacionado com o meu modo de vida, com a forma como eu vivo. O apóstolo Paulo diz para uma das igrejas a qual ele emite uma carta, ele diz: quer comais, quer bebais, ou seja, qualquer coisa que vocês façam, façam para a glória de Deus. O que ele está falando? Se você come, se você bebe, se você trabalha, se você caminha, se você cuida da sua família, se você estuda, se você tem o seu hobby, o seu lazer, todas as dimensões da vida e todas as situações da vida, elas precisam se tornar um culto a Deus. E aí nos vem a pergunta: e como é que eu faço isso? Como é que eu pego um dia de trabalho, um dia cansativo, um dia que tem que pegar o trânsito, um trânsito super intenso, pesado, ou pegar o trem, o ônibus, uma condução lotada, cansativa, chegar no trabalho, receber bronca do patrão muitas vezes, passar o dia diante dos desafios, das demandas, vir para casa, cuidar da esposa, da família, dos filhos. Como é que eu posso pegar todas essas coisas que muitas vezes até mesmo nos afligem, né? As demandas, elas nos afligem. As demandas muitas vezes fazem com que a gente se canse, que a gente viva demasiadamente cansado. Como é que eu posso fazer disso um culto a Deus? Começa pelo ato de você entender, parar um pequeno momento do seu dia, num pequeno lapso do seu dia, parar e lembrar que a sua vida não lhe pertence, pertence ao Senhor. Que tudo que te cerca não te pertence, pertence ao Senhor. E que tudo que está existindo, existe em Deus. Então você vai olhar, quando você parar por frações de segundos, por um minutinho que seja, e lembrar que tudo que você está fazendo e tudo que você só é em Deus, só existe por causa do Senhor, e você reconhece que Ele está ali com você, isso já se tornou um culto. Você já fez com que aquela dimensão da sua vida, seja dirigindo, seja trabalhando, seja lavando uma louça, seja fazendo a comida, seja passando roupa, seja na escola, seja na faculdade, seja o que você estiver fazendo, você enxergou que esse momento que você está vivendo está diante de Deus, você entendeu que Deus está ali com você, que o Senhor está ali, já se tornou um culto. Por quê? Porque agora a sua percepção não é mais a percepção do eu sozinho tentando resolver as coisas, do eu sozinho tentando resolver a vida, mas do que eu estou aqui e o Senhor está ao meu lado. Eu não estou sozinho, o Senhor está comigo.
e Ele tem o controle, Ele está vendo e estamos juntos nessa situação. Então isso começa a... Quando nós começamos a fazer isso, nós começamos a inserir Deus em nossa história. Nós começamos a enxergar que toda vida e que toda realidade é uma realidade que existe em Deus e para Deus, para a glória de Deus. E isso deve nos levar a ver e a enxergar a vida com uma perspectiva mais positiva. Nós começamos a reagir de uma melhor forma quando nós entendemos que o meu dia, por mais estressante que esteja, por mais cansado que eu possa estar, por mais dificuldade que eu possa estar tendo no trabalho ou em algo que eu estou fazendo, eu não estou sozinho, o Senhor está comigo, a presença do Senhor está ali. Toda essa realidade, ou todas as coisas que estão acontecendo, estão debaixo do controle do Senhor. Pronto, você transformou aquele momento da sua vida em um culto. Você tributou a glória devida ao nome do Senhor. E a partir de então, já que você está enxergando a presença de Deus em meio a essa situação, a esse momento da sua vida, o que irá acontecer? Você vai se perceber, já em primeiro lugar, que você não está sozinho, em segundo lugar, que você pode receber o auxílio do Senhor, a ajuda do Senhor, a direção e a orientação do Senhor para aquilo que você está fazendo, entendeu? E assim você pode começar a discernir as situações com maior clareza. E aí a gente não vai dar tantas respostas no impulso, no susto, né? Nós vamos começar a receber a ajuda do Senhor, a direção do Senhor, e certamente isso vai mudar o nosso dia, isso vai mudar a nossa realidade, isso vai mudar o momento em que a gente está vivendo. Então, essa primeira ideia do que é culto. Culto é vida. É a mesma coisa em relação à oração. O que é oração? Oração é vida. Oração não é apenas um momento que eu tiro para falar com Deus. A oração ela precisa tomar conta da nossa vida. O culto também é isso. O culto não é o que eu faço na igreja. O culto não é o que eu faço numa célula. O culto não é o que acontece num grupo familiar. O culto não é o que a gente faz num culto caseiro, num culto familiar, né? Depois da pandemia, muita gente começou a fazer culto nos lares com a sua própria família. O culto esse é um elemento que pertence ao culto, a reunião. A reunião é o momento em que nós congregamos, que nós nos ajuntamos comunitariamente, seja 2, 3 pessoas e daí em diante, nos ajuntamos comunitariamente para adorar o Senhor, para proclamar o nome do Senhor, para testemunhar a fidelidade do Senhor. Essa é uma dimensão, mas isso não define a totalidade do que é culto. Culto é vida. Culto é vida. Se culto é vida, a vida precisa se tornar um culto a Deus. E se eu começo a pensar que culto é vida e que a vida é um culto, então eu preciso entender que aquilo que eu falo precisa condizer com o culto que eu estou prestando. As atitudes que eu tenho precisam condizer com o culto que eu estou prestando. A vida que eu tenho precisa ser um ato de expressão de adoração e de louvor ao Senhor. Então você começa a perceber que essa consciência do que é culto começa a mudar a nossa vida, começa a dar uma direção nova para a gente, começa a dar diretrizes para a gente seguir num caminho de vida, num caminho de vida abundante, que essa é a proposta do Senhor para nós. Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância. Então eu quero extrair, já que culto é vida, quero, dentro desses 2 versículos do Salmo número 9, extrair dois aspectos, duas atitudes que precisam estar presentes no nosso dia a dia. E que se essas atitudes elas estiverem presentes, se esse sentimento estiver presente em nosso coração e em nossa mente, nós vamos tornar essa ideia da vida como um culto algo mais claro,
algo mais perceptível. O primeiro é que nós precisamos ter uma vida de louvor. E o que é uma vida de louvor? É uma vida onde nós passamos o dia cantando. A cantar ao Senhor é uma forma de louvor, mas também não é o que define louvor. Louvor não se define por música, né? Louvor se define por adoração. E aí a gente se pergunta, mas o que é adoração? Você tem duas palavras, tanto a palavra no texto do Antigo Testamento em hebraico, como o grego no Novo Testamento, carregam praticamente a mesma conotação, que adoração é se prostrar. Adoração está relacionado a temer. Adoração está relacionado a reverenciar. Ou seja, nós precisamos reconhecer o Senhor, se prostrar diante do Senhor. O que é se prostrar? É temê-lo, é amá-lo, é reverenciá-lo, é enxergar Deus com a grandeza devida a Ele. É entender que o Senhor é o totalmente outro, que Ele está para além de tudo e de todos. Aí essa consciência de que tudo pertence ao Senhor, de que Ele está no meio de tudo, gera em nós esse temor, gera em nós a reverência. E o louvor? O louvor está relacionado com celebração. Celebração. O que é celebrar? É se alegrar. Celebrar é bem dizer. Louvar é expressar gratidão. Louvar é expressar palavras de amor. Louvar é expressar reconhecimento. Louvar é expressar um coração que está repleto de amores por Deus. Tanto que ele diz, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Ou seja, que o louvor dele parte de dentro dele, parte desse reconhecimento, parte desse desejo de dizer que ele ama Deus, de que o Senhor é o centro, é tudo em sua vida. Nós precisamos olhar para a vida e, por mais difícil que os seus dias possam estar sendo, nós precisamos dizer assim, Senhor, eu te agradeço. Nós precisamos abrir os nossos olhos pela manhã e falar, Senhor, eu te agradeço. Eu te louvo porque eu acordei. Eu te louvo porque eu estou aqui. Eu te louvo porque mais um dia começa. E o dia que começa já carrega em si a misericórdia do Senhor. A misericórdia que se renova a cada manhã. Então você acordou, você já sabe que você está no mundo que Deus preparou para você. Que se você acordou, que o Senhor devolveu a sua alma, né? Os judeus acreditam nisso, que quando dormimos é como se nós experimentássemos a morte. Nossa alma, de uma certa forma, ela se conecta com o Criador e quando acordamos ele devolve o nosso corpo. Então, quando você tem a possibilidade de acordar, você acorda diante de uma realidade que Deus preparou para você. Às vezes nós podemos dormir com muitas preocupações, com muitos temores, e no outro dia nós já acordamos enxergando a coisa de uma forma diferente, ou já acordamos meio que com um direcionamento, mesmo que seja intuitivo, de como nós vamos resolver aquilo. Então, o outro dia, o acordar, ele carrega em si esse ato da graça de Deus, da misericórdia de Deus, de que Deus nos concedeu mais um dia, de que o Senhor nos trouxe a vida, de que nós estamos nesse mundo novamente e de que Ele está com a gente.
Isso é louvar. Quando você fala isso para o Senhor, você está louvando. Quando você termina o seu dia, você percebeu que você atravessou o seu dia, você venceu os desafios do seu dia, você pode ser que você esteja chegando, né? Muitas vezes nós chegamos a um final de dia, quando os nossos dias são muito difíceis, ou quando as coisas não dão certo. Eu sei que muitas vezes nós chegamos ao fim do dia com um sentimento muitas vezes de fracasso, dependendo do momento que a gente está vivendo, a gente está com sentimentos de angústia, de fracasso, de temores, essas coisas que acabam gerando insônia, né? Muitas vezes nós nos tornamos pessoas que sofrem de insônia, que sofrem de ansiedade, que sofrem de medos, exatamente porque a gente não consegue descansar. É tanta preocupação, são tantos temores, que esses temores tomam conta do nosso coração, tomam conta da nossa vida, e aí a gente fica ali estarrecido, sem ter como reagir, sem ter o que fazer. Quando na verdade nós também precisamos pegar o nosso final de dia e entender que, estando boa ou ruim a situação, estando tendo o melhor dia ou o pior dia das nossas vidas, nós chegamos ao final desse dia. Como hoje, como agora, nós chegamos ao final desse dia, nós chegamos ao final da sexta-feira, já estamos entrando, aliás, já entramos no sábado, né, meia-noite e 23, nós terminamos um dia e chegamos aqui, porque o Senhor nos sustentou. E porque o Senhor nos sustentou, nós deveríamos dizer: Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, porque até aqui o Senhor me sustentou. Até o dia de hoje o Senhor esteve comigo. Passei por muitos dias, um dia de batalhas, mas estou aqui ainda, porque a sua fidelidade, o seu amor, a sua graça me alcançaram. Isso é construir uma vida de louvor, uma vida que reconhece, uma vida que adora, uma vida que expressa gratidão. Se a gente incorpora essa dinâmica em nossa vida, se a gente começa a ter essa atitude, o nosso culto se torna cada vez mais vivo. E a nossa alma, quando a gente se alegra em Deus, quando a gente se volta para o Senhor com um coração grato, que reconhece, a nossa alma ela tem o poder de se conectar com o Senhor de uma maneira tal que você pode ter tido um dia extremamente difícil, mas depois que você louva o Senhor, depois que você coloca o seu coração em Deus, as cargas elas começam a ser aliviadas. O peso, a gente começa a sentir paz. Pode nada ter mudado, o dia terminou, foi um dia difícil e terminou daquele jeito. Mas o fato de você louvar ao Senhor, o fato de você dizer para o Senhor que você está grato por pelo menos estar vivo, já começa a trazer alívio na sua consciência, já começa a retirar os fardos do nosso coração. E aí a gente pode descansar, começar a descansar no Senhor, porque nós estamos desenvolvendo uma vida de fé, uma vida de culto, uma vida de adoração, uma vida de entrega. Então esse é o primeiro elemento que nós precisamos trazer para a nossa vida. A capacidade de celebrarmos ao Senhor, de louvarmos ao Senhor pelo dia que nós temos, pelo momento que nós estamos vivendo. E que esse louvor, esse ato de celebração, esse ato de agradecimento, esse ato de reconhecimento, possa fazer parte do nosso dia e a gente possa estar colocando sempre em nosso coração essa palavra de amor em direção ao Senhor. E certamente isso fará bem para nós mesmos, porque quando nós amamos alguém, quando nós dizemos
que amamos, quando nós nutrimos um sentimento bom por alguém, aquilo nos melhora. Você pode ver que toda pessoa, quando ela está amando, ela está apaixonada, a pessoa que ela ama, o sentimento dela de amor para com o outro, de querer o bem do outro, de desejar estar perto do outro, melhora a própria vida da pessoa. Quer dizer, quando você ama, quando você tem um coração de amor, o amor que você doa, que você reflete na pessoa amada, volta-se sobre você, melhorando a sua própria vida. Se isso acontece nos relacionamentos humanos, imagine quando você consegue dizer palavras de amor àquele que te criou. Imagine quando você começa a dizer palavras de amor àquele que te fez. Quando você começa a devolver em amor e gratidão o reconhecimento pelo eterno que trouxe salvação, restauração, que está com você em todo o tempo, que quando todo mundo te abandona, o mundo pode te abandonar, mas o Senhor sempre estará presente em sua vida. Imagine quando você entrega palavras de amor a este ser que te criou com tamanho amor. Imagine o que isso pode produzir na sua própria vida. Isso nos faz melhorar, isso nos faz, a gente começa a se sentir reerguidos, levantados, os fardos começam a sair das nossas costas, a nossa consciência muda, a paz de Deus invade o nosso coração e a nossa mente. E aí nós podemos respirar, nós podemos descansar e nós podemos manter a calma, na certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. A segunda atitude, que nós precisamos incorporar na nossa vida de culto é a alegria. O verso 2 diz: alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, Altíssimo, eu cantarei louvores. Agora, o louvor em si aparece como um ato de cântico, como um ato de expressão artística diante do Senhor. Mas ele fala: me alegrarei e exultarei em ti. A alegria precisa fazer parte do nosso coração em todo o tempo. Nós tratamos na nossa sociedade, nós tratamos a alegria como um sentimento. Nós condicionamos a alegria com o nosso estado de espírito. Se eu estou bem, eu estou alegre. E aí a gente acha que a alegria é ter um sorriso no rosto. Que a alegria é estar ali feliz, cantarolando, com um sorriso de canto a canto do rosto, porque as coisas estão indo bem na vida. Então, quando tudo está indo bem, eu estou feliz, estou alegre. Quando as coisas não estão indo bem, estou chateado, estou triste, estou amargurado, estou deprê, estou para baixo, estou down, estou chutando o cachorro e tudo que vier pela frente. A gente fica nessa dinâmica, Quer dizer, quando tudo está bem, estou alegre, quando tudo está ruim, estou triste. Não. A alegria, ela é muito mais do que um sentimento. A alegria, dentro das Escrituras, e a alegria até mesmo aqui para o salmista, a alegria ela está relacionada com a comunhão que temos com Deus. A alegria, ela está atrelada a esse sentimento de adoração. Alegria, no fim das contas, é saber que a gente não está sozinho. Alegria é saber que o Senhor está ao nosso lado e que Ele é quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos ajuda. Alegria é saber que a presença de Deus jamais irá nos abandonar. Alegria é saber que em todo e qualquer momento eu tenho a presença do Senhor, eu tenho o abraço do Senhor, eu posso descansar. A gente pode cantar, que nós podemos descansar, como aquela música da Laura Solgueles. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Nós podemos estar seguros, nós podemos descansar nos braços daquele que nunca nos deixou, que nunca nos desamparou e que nunca irá nos desamparar. Essa é a única certeza. A gente tem algumas certezas na vida, né? Certezas de que uma certeza concreta da vida é que todos nós um dia iremos morrer, um dia iremos sair dessa realidade e adentrar numa outra. Mas maior até mesmo do que a certeza da morte, deve ser a certeza de que nós pertencemos ao Senhor, de que a nossa vida está nas mãos dele, de que ele não nos desamparará, de que ele sempre estará ao nosso lado. Essa consciência e esse entendimento gera em nós alegria. E aí a alegria já não tem a ver com as condições do momento. A alegria já não está condicionada a um dia bom ou dia ruim. Tenho alegria no dia bom, não tenho alegria no dia ruim. A alegria, ela se torna agora um reconhecimento da presença de Deus. A alegria se torna agora o meu olhar de satisfação em Deus. E aí a gente vai se alegrar em Deus nos dias bons e a gente vai se alegrar em Deus nos dias maus. E essa alegria, esse contentamento de saber que estamos diante do Senhor e que estamos sendo sustentados pelo Senhor, vai fazer com que a gente receba força. Quando você lê lá em Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Ali está nos dizendo que quando nós aprendemos a cultivar uma vida de contentamento em Deus, de aceitação em Deus, do momento e das situações que a gente passa, quando a gente aprende a se contentar em Deus, a olhar para Ele, celebrar a Ele, independente do que esteja acontecendo, nós somos fortalecidos espiritualmente. Nós somos fortalecidos pelo Senhor. Nós começamos a crescer. Muitas vezes, a gente não entende por que nós não conseguimos amadurecer ou crescer em algum aspecto da nossa vida, por que a nossa fé é tão vacilante muitas vezes, porque nós não cultivamos algumas disciplinas necessárias para o nosso crescimento. Aprender a louvar ao Senhor, a celebrar o Senhor em todo o tempo, a agradecer ao Senhor, cultivar uma vida de contentamento em Deus, onde os nossos olhos estão no Senhor e onde nós aceitamos as situações que Deus nos propõe. Nós aprendemos com isso que nós podemos descansar em Deus e esse descanso nos fortalece porque nós começamos a reagir de maneira diferente à vida. Nós começamos a reagir de maneira diferente às situações. Nós começamos a aprender a contornar as coisas. É como se você tivesse que escalar uma montanha e tudo que você olha na escalada daquela montanha, você vê que é impossível, que não tem acesso, que é extremamente perigoso, é extremamente letal. E aí, se você ficar somente com essa visão de que você não vai conseguir escalar a montanha, você desiste. Mas se você para, você descansa, você não deixa que aquele sentimento tome conta do seu coração, no outro dia, de repente, você vai olhar para a mesma montanha,
mas você vai ver que existe em alguma parte, um acesso que você pode ir por ali. E aí você vai e você começa a escalar. Você começa a subir a montanha. Ou seja, que o descanso que nós temos em Deus, o momento do descanso, o momento em que a gente não deixou a circunstância, o que a gente está vendo, dominar a nossa mente, Deus nos capacita a enxergar escapes, a enxergar estratégias, a enxergar saídas. Que nós possamos entender que culto é vida e que enquanto eu estou vivendo, cada momento da minha vida precisa ser colocado diante de Deus. Mas que nós também possamos aprender nessa noite que celebrar ao Senhor e se alegrar no Senhor são elementos importantes na nossa vida de fé e na nossa relação com Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos por esse momento, por esse tempo aqui reunidos e pela tua presença, Senhor. Pai amado, que o Senhor possa nos ajudar a construir essa vida de celebração, que possamos te agradecer ao acordarmos, que possamos te agradecer ao término do dia, que possamos te agradecer e te enxergar, ó Pai, no dia a dia, nas coisas triviais, naturais e normais da vida, que o Senhor possa abrir a nossa percepção para enxergarmos o Senhor, que nós não estamos sozinhos, mas que o Senhor está ao nosso lado. Ajuda-nos também a desenvolver um contentamento, uma alegria em Ti, Senhor. Alegria de saber que o Senhor está conosco. Alegria de saber que nós te pertencemos. Alegria de saber que nós temos a vida eterna, que nós já vencemos a morte, que nós já vencemos as dificuldades, que assim como o Senhor venceu o mundo, o Senhor nos colocou capacidade para vencer. Senhor, nos dá esse contentamento em sabermos de que nós estamos nas mãos do Pai e das mãos do Pai ninguém pode nos arrebatar. Que possamos aprender a descansar no Senhor, a confiar no Senhor. Que o Senhor possa trazer sobre o teu filho e a tua filha que estão assistindo, que está aqui acompanhando, que está orando e buscando o Senhor, uma nova visão. Eu sei que hoje talvez eles possam estar indo dormir sem enxergar saídas, sem conseguir enxergar soluções, mas que hoje, ao descansar em Ti, eles possam acordar amanhã com uma direção nova, com um senso de caminhar novo, que o Senhor possa conduzi-los por uma trilha nova, que possa trazer restauração, possa trazer mudanças e possa trazer alegria ao coração dos teus filhos. Que eles possam celebrar o teu nome, celebrar a tua benignidade e que o Senhor possa lhes dar vitória sobre o medo e sobre todas as intempéries que se apresentam sobre as suas vidas. Oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Tenha um ótimo final de noite. Amanhã, hoje, né? Já é sábado. Estaremos mais uma vez aqui, não sei se de manhã, de tarde ou de noite, mas estamos aí. Amanhã já é o 10º dia, né? Eu fico pensando aqui, né? 10º dia, só falta 140. Mas essa é a ideia, só falta, né? A gente, pelo menos, não sei na sua vida, mas na minha vida, esses mergulhos no livro dos Salmos têm sido abençoador, né? Então, que o Senhor possa te abençoar, te dar um fim de noite em paz, conduzir a sua vida e sua casa, e amanhã você possa acordar celebrando o nome do Senhor, e o Senhor possa te dar uma direção nova, possa te mostrar por onde seguir, e a paz dele possa estar em seu coração e sua mente. Que Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço a todos e até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau.